Dentro de cada ser humano há uma semente, não uma metáfora vazia, mas um código-fonte real, invisível, impresso pela própria inteligência criadora. Essa centelha divina não depende de religião, nem de doutrina. Ela apenas existe, pulsando, esperando, quase esquecida. A maioria vive uma vida correta, honesta, até generosa. Mas ainda assim sente um vazio. Um sentimento de que algo essencial permanece adormecido, como uma herança que nunca é aberta. Cristo sussurrou: "Vós sois deuses." Não em tom de arrogância, mas de lembrança. Os textos gnósticos afirmam que o reino dos céus não é um lugar aonde vamos, mas um estado que acessamos. E se isso for verdade? E se tudo já nos foi dado, mas seguimos pedindo permissão para viver o que já é nosso? Muitos esperam uma luz vinda do alto, sem notar que a luz já está dentro, esperando ser acesa. E o tempo não espera. Este vídeo é um convite para lembrar, para tocar novamente nos códigos esquecidos que vibram em sua essência. Códigos que ativam o divino que habita silenciosamente em cada célula. Antes que o medo, o hábito ou o adiamento enterrem esse presente. O dom que não é usado se perde. O poder que não se manifesta enfraquece. E Deus, que te deu tudo, espera apenas que você diga sim. Há uma procrastinação que não é comum, é espiritual. Aquela espera constante por um sinal, uma confirmação celestial, uma certeza indiscutível. Mas muitas vezes isso é apenas medo. O ego, sutilmente, se protege da responsabilidade de agir. Ele se veste de prudência, mas está apenas paralisado. O tempo passa, e o dom, que deveria ser ação, fica preso na promessa. A neurociência mostra algo curioso. O cérebro libera dopamina só por antecipar um futuro desejado. Isso significa que muitas pessoas se satisfazem apenas com a expectativa, sem precisar realizar. E a alma, então, é enganada. Confundimos sonho com prática. Confundimos rendição com paralisia. E chamamos de humildade o medo de ocupar nosso lugar sagrado. Faça um exercício hoje. Escreva uma carta. Enderece a Deus, mas escreva como se fosse você falando com Ele, que habita em você. Depois, responda à carta como se fosse Ele. O que Ele diria sobre o que você está evitando? O que você não está escutando? Talvez essa seja a conversa mais verdadeira da sua vida. Porque no fundo, você já sabe. Só precisa se lembrar. Muitos imaginam o poder espiritual como algo milagroso, visível, extraordinário. Mas o verdadeiro poder raramente grita. Ele se move em silêncio. Ele transforma de dentro. Esperamos por sinais externos, enquanto ignoramos as mudanças sutis. E assim, o divino se manifesta nas pequenas escolhas, no que pensamos, no que sentimos, no que decidimos. A ciência moderna confirma essa sabedoria ancestral. A epigenética prova que escolhas conscientes têm o poder de ativar ou silenciar genes. Ou seja, até sua biologia responde à sua intenção. E não é preciso grandes feitos. 5 minutos diários de atuação interior podem reprogramar seu campo. Imagine-se vivendo como se já fosse a expressão da sua alma. Viva por alguns minutos como se seu poder já estivesse ativo. Esse princípio, estudado por Neville Goddard, mostra que a consciência cria realidade. Mas aqui, não falamos apenas de pensamento, falamos de vibração sentida. Atue interiormente como quem já está em paz, já está livre, já está pleno. O campo energético responde. E aos poucos, sua realidade externa começa a se curvar diante da sua coerência interna. Existe um sabotador silencioso do poder espiritual. A culpa. Não a culpa visível, mas aquela herdada, ancestral, camuflada. Muitos carregam o arquétipo do pecado original, como se não pudessem querer demais, ser demais, brilhar demais. Como se Deus fosse punir quem ousa expandir. Mas isso não é fé.
É medo vestido de devoção. E esse medo fecha comportas invisíveis dentro de nós. Quanto mais culpa, menos ação. E quanto menos ação, mais culpa. É um ciclo, um looping energético que mantém as almas presas. Uma forma sutil de autossabotagem que parece espiritual, mas é apenas prisão emocional. É hora de quebrar esse ciclo, de se libertar das frases herdadas como "melhor não sonhar alto" ou "Deus castiga quem se acha". São jaulas verbais. Visualize agora uma cena, você diante dos seus ancestrais. Eles seguram um quadro vazio. Nesse quadro está escrito: você tem permissão. Permissão para usar o dom, para viver o que é seu, para deixar de carregar culpas que não são suas. Receba isso. Respire isso. O dom não é pecado. O poder não é arrogância. É resposta. É serviço. É luz. Outro sabotador comum do poder é o tempo psicológico. Aquela sensação constante de que ainda não é o momento. A mente fica presa no depois, no um dia, no quando estiver pronto. E o agora escapa. A frequência do ainda não gera ausência. Uma ausência que impede a manifestação do divino, porque Deus só age no agora. A física quântica e a espiritualidade dizem o mesmo. O presente é o único ponto de poder. Você não pode respirar no passado, nem pode prever o futuro. Só pode inspirar e expirar agora. E se a sua vida for esse sopro, esse único instante, o que você faria se soubesse que esse momento carrega todo o seu poder possível? Crie um ritual simples. Toda manhã, escolha uma ação pequena. Pode ser um olhar, uma palavra, um gesto, mas que seja feito com total intenção divina, como se você estivesse criando o mundo com aquele ato, como se aquela ação fosse um feitiço de luz. Essa é a prática que muda destinos, não pelo tamanho, mas pela presença. O Criador não projeta marionetes. Ele gera co-criadores, e você é um deles. Só que muitos esqueceram, muitos duvidaram, muitos se adaptaram ao medo coletivo. Mas esse tempo está acabando. O mundo precisa de seres que lembrem quem são, que usem o que receberam, que não guardem a luz por medo de brilhar. Em tradições antigas, o dom não usado era considerado um crime espiritual, um desrespeito ao sagrado que te escolheu. O universo confiou em você, colocou algo único nas suas mãos. E agora, pergunta: o que você está fazendo com isso? Porque cada dia sem usar seu poder é um dia que o mundo perde uma parte da cura que você carrega. Feche os olhos e se pergunte: o que eu faria hoje se soubesse que o mundo precisa exatamente do que só eu posso oferecer? Talvez você descubra que já sabe, já sente. Só não tem mais tempo a perder. O chamado não vem de fora, ele sempre veio de dentro. E agora é a hora. Não seja como o fósforo guardado com medo de se apagar, porque o verdadeiro risco é nunca acender. O poder que você não usa apodrece. E ao final, o não uso da luz é o maior desperdício do dom divino. Acenda, sinta, haja, porque o mundo já está esperando por você.